E aí aquela bicicleta caiu comigo lá embaixo. E eu sujei aquele esgoto a céu aberto. Custaram me rebocar lá para cima. E aí eu pensei, meu Deus, como que eu volto? Pneu da bicicleta empenado. Vai o Nelsinho lá perto do Clube Campestre voltar, empurrando a bicicleta, todo com aquele mau cheiro de esgoto, até no Esplanada. Eu já te dei uma introdução, o quanto o atalho é uma coisa amiga, o quanto o atalho pode te ajudar. E eu comecei com esse texto de Provérbios, porque quando eu li esse texto e fui para o dicionário, eu encontrei uma definição para a palavra caminho. E sobre atalho, na verdade. E atalho é caminho fora da estrada principal ou original. Ele é mais curto, estorvo ou empecilho. Quantos de nós nunca tivemos que escolher entre o atalho ou entre seguir o caminho mais rápido? Quantos de nós já ficamos entre o caminho fácil, né, ou o trajeto correto? Aquele caminho que seu pai, sua mãe te mandou ir, vai por ali, não desvia, não passa em lugar nenhum, não passa na casa de amigo nenhum, vai direto para casa, volta direto para casa, ou vai direto para casa do seu avô. Quantos de nós já estivemos em uma situação onde a gente tinha que esperar e a gente agiu com ansiedade e atropelou tudo? Ou quantos de nós estivemos em uma situação assim, em que existia o fluxo natural das coisas, para acontecer tudo em seu tempo, e nós queimamos as etapas e atropelamos tudo que tinha pela frente? Muitos aqui já fizeram isso, muitos já queimaram etapas, muitos já agiram pela ansiedade, e muitos já tomaram um atalho na sua vida. Eu tenho certeza que se você fez uma dessas três coisas, você teve com certeza algumas perdas, algumas delas que você carrega até o dia de hoje, e algumas que vou te dar uma péssima notícia, de repente você vai carregar pelo resto da sua vida. Outras que deixaram o processo um pouco mais lento. Para tudo na nossa vida existe um tempo. E existem dois tipos de caminho na vida. Existe o caminho das coisas naturais. E existe um caminho de eternidade. Diga assim, caminho de eternidade. A diferença entre esses dois caminhos é básica. O caminho das coisas naturais, ele me conduz a coisas naturais. O caminho da eternidade me conduz a um plano de eternidade. Só que o caminho das coisas naturais, ele entrelaça com o caminho da eternidade. Complexo isso, parecendo receita de bolo. O caminho das coisas naturais pode fazer com que o caminho da eternidade ele se torne um pouco mais distante. O caminho da eternidade pode fazer com que você se distancie do caminho das coisas naturais. Eles vão trabalhar às vezes em sintonia. Mas existem caminhos que eles não vão te conduzir à eternidade. Existem caminhos que vão fazer com que você tenha que abrir mão de coisas naturais. E nós vamos trabalhar em cima disso. E a primeira coisa que eu quero falar sobre os atalhos é que todo atalho na nossa vida, grave isso. Se você puder gravar, escrever aí, digitar no seu celular, todo atalho parece ser extremamente atraente. Todo atalho faz você pensar no custo-benefício. Se eu for por aqui eu chego mais rápido. Se eu fazer assim eu ganho mais dinheiro. Se eu ir dessa maneira eu conquisto ela mais rápido. Se eu tocar desse jeito eu vou sentir mais prazer. Todo atalho ele tende a ser mais atraente aos olhos humanos. Se você encontrar um atalho no seu caminho, dificilmente ele vai estar sinalizado com uma placa. Atalho geralmente não tem uma estrada recapeada, não, como fala, asfaltada, né? O atalho geralmente ele é um trilho, ele é uma estrada de chão. Ele é algo que alguém te contou, mais ou menos assim, ó. Nosso companheiro fala assim, ó, eu vou para Goiânia. Aí eu, com toda a minha experiência, eu falo, rapaz, na hora que você chegar ali, ó, perto de Cristalina, você vai ver uma estrada de chão. Vai estar escrito nela assim, ó, vai ter um chifre de boi. O povo vai jogar lixo do lado esquerdo, mas não preocupa não, parece esquisito. Mas se você for por ali, você vai economizar, você vai diminuir 100 km no trajeto. Ele é atraente, ele pesa no bolso. Eu vou chegar mais cedo em Goiânia, eu vou economizar.
ele é atraente. Às vezes eu tomo esse caminho. Geralmente eu ouço falar, geralmente eu me baseio na experiência de alguém. Os atalhos, eles são lucrativos, prazerosos, e eles são rápidos. E Eclesiastes 3:1 está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você continuar lendo o texto, vai falar que tem tempo para nascer, tempo para morrer, tem tempo para tudo. Só que geralmente a pessoa que é viciada em atalhos, ela não respeita o tempo de Deus. A pessoa que é viciada em atalhos, ela é ansiosa, ela quer as coisas para ontem. Então Deus fala assim, ó, espera, ela não espera. Deus fala não vai, ela vai. Deus fala não toca, ela toca. Deus faz cara de quem não está gostando da situação, ela continua. Por quê? Porque é um caminho lucrativo, prazeroso, atraente. O atalho, ele faz com que a gente fique cego para as orientações naturais do curso. Você não quer saber se faltam 400 quilômetros, você fica preocupado porque por aqui eu vou economizar 100 quilômetros. O atalho, ele tem todas essas características. Em Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo, pensando de maneira natural. O atalho fala que é para hoje, é para agora, que você não precisa esperar e que você não precisa colocar nas mãos de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que tem tempo para todas as coisas. Você já conheceu alguém que parece que aquela pessoa nasceu foi de 3 meses? Tanto que ela é ansiosa. Tempo bom era quando a gente era criança. Criança que eu falo é da idade da minha filha, da Radassa, de 3 anos. Que o pai arruma a criança, veste uma roupinha, vamos sair. A criança sai na hora que o pai quer sair e volta para casa na hora que o pai quer. Criança não tem tempo, faz tudo de acordo com o que o pai quer. Criança não escolhe a hora de almoçar. O pai vai e faz o almoço e chama a criança para almoçar ou senta na mesa com a criança. Criança não escolhe, ela pode até teimar e querer escolher, mas ela não escolhe a hora que vai dormir. O pai fala, vamos para a cama, e vai para a cama junto com o pai. Eu não quero dormir, mas vai ficar aqui até dormir. E chora, e esperneia, mas o pai abraça e fala, fica quieto. Só que depois que a gente aprende a caminhar com as próprias pernas, a gente fica apaixonado pelo atalho, que a gente se torna livre. Não tem limite. A senhora vai ver o dia que eu sair daqui. O dia que eu tiver 18 anos. Quando eu tiver 18 anos, eu faço, eu aconteço, vai ser do meu jeito. Cuidado, hein? Cuidado. De repente o seu senso de liberdade é o pior atalho que você pode pegar na sua vida. De repente essa ideia falsa de liberdade que você carrega dentro de você é um ímpeto que pode te levar para a destruição. A ideia dos 18 anos, ela é extremamente atraente. Mas todo mundo quer aprender a dirigir antes dos 18, não quer aprender depois dos 18. A ideia do sexo no casamento, ela é uma ideia firme, é um princípio da palavra, mas ninguém quer esperar, todo mundo quer antes. Veja os atalhos que a gente pode pegar. Quero ver você com 14 anos de idade, por exemplo, bater na porta da universidade e falar o seguinte, não, eu quero fazer o vestibular aqui, para o curso de Direito. Qual série você está? No primeiro, na 8ª série, por exemplo, sei lá, primeiro ano, 8º, 9º ano? Não, mas eu quero fazer, eu tenho potencial para entrar. Mas potencial nem sempre é o caminho correto, o fluxo correto, natural das coisas. Você pode ter potencial, hein? Mas você concluiu a etapa? Você não concluiu a etapa. E sem concluir a etapa, não tem como você seguir o seu caminho. O segundo ponto é que os atalhos, eles são caminhos desconhecidos. Além de ser atraente, o atalho é desconhecido. O atalho, ele nos deixa curioso. Eles são perigosos, eles são imprevistos, nem sempre me levam ao meu destino. E eu vou deixar o último ponto aqui para me falar no finalzinho desse tópico. Tem um texto de Deuteronômio 5, do 32 ao 33, que fala assim: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem
e vos suceda, e prolongues os dias na terra, que é a vez de prosseguir. Ele nos deu um caminho, uma direção. E desde os tempos mais remotos ele diz o seguinte: você não vai nem para a esquerda e você não vai nem para a direita. Existe um caminho para ser trilhado. Se você pensar em tomar o caminho da esquerda, é atalho. Se você pensar em tomar o caminho da direita, é atalho. E atalho tem imprevisto. É no atalho que você fura o pneu do carro. É no atalho que a gasolina acaba. É no atalho que o seu chinelo arrebenta. É no atalho que você pisa no espinho e fica todo ali, né, manquitolando assim, sem saber para onde vai. É no atalho que bate aquela fome e não tem nenhuma placa para te falar assim, ó, posto a 200 metros, a 1 quilômetro, a 30 quilômetros. É no atalho que você fica perdido. O atalho, ele é totalmente desconhecido. O atalho, ele causa timidez em nós, ele nos tira o ímpeto de coragem, ele nos faz medrosos. No atalho, se você estiver perdido em uma estrada, à noite, com o carro estragado, se for uma estrada sinalizada é uma coisa, mas se for no meio de uma estrada de chão, no meio do mato, sem ninguém para perto, e se você for um menino criado com vó que não entende nada de mato, na hora que você escutar aquele barulho da coruja, você vai falar, é onça, Deus me livre, você tranca no carro. Passa um calanguinho ali, um trenzinho desse tamanho, você fala assim, Deus me livre, é cascavel. O atalho, ele te deixa arredio, ele te deixa vulnerável, ele te deixa assustado. O atalho, ele te torna refém do ambiente. Nesse texto, o que me deixa mais assim, preso assim a essa realidade de tomar o caminho correto, é que quando o autor ele fala o seguinte: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Como que está a sua vida? O caminho que você está andando é o caminho que Deus deixou ordenado para você? Está na palavra? Você está tocando no que não deveria tocar? Está falando o que não deveria falar? Está pensando de repente o que não deveria pensar? Está queimando etapa na sua vida? Quais as etapas que eu poderia queimar na minha vida, pastor? Quais as etapas que eu poderia queimar na minha vida? Vou te dar um exemplo que eu já falei. O sexo antes do casamento é um atalho. Cuidado com esse atalho. Esse atalho, ele deixa feridas. Esse atalho do sexo antes do casamento é um atalho de incerteza. É um atalho de dificuldade. É um atalho de vulnerabilidade. É um atalho que vai trazer feridas, é um atalho. Por que o sexo antes do casamento, ele é tão assim, visto como um pódio? Por que tantos jovens estão correndo atrás? Porque é atraente, é prazeroso e é desconhecido. E tudo que é atraente, tudo que é prazeroso e é desconhecido, gera em mim a curiosidade, gera em mim esse ímpeto de liberdade que eu tenho. Tome cuidado. Um filho na nossa vida sempre vai ser bênção. Até mesmo, eu vou te dizer, até mesmo fora do casamento um filho é bênção. Mas fora do casamento, você vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade. Não vai ser a mesma coisa. Você vai começar a entender o peso do atalho quando você tiver que explicar para o seu filho por que você não está junto com o pai ou com a mãe. Quando as coisas apertarem financeiramente, ficar aquela guerra por pensão. Quando tiver reunião na escola, tiver que ir o pai e a mãe, e a maioria às vezes está brigado um com o outro, e vai os dois ali com a criança, que não tem nada a ver. Atalho, querido. Atalho. Uma vez alguém subiu aqui, não lembro o que foi, que a pessoa falou assim: nossa, na época de encontro, segurar esse microfone é a coisa mais difícil que tem. E eu pensei comigo, difícil é quando a pessoa chega e fala de jeito assim, ó, eu estou grávida. Eu acho que estou grávida, ou eu acho que estou grávida. Uma coisa é você ser casado, querido. Uma coisa é quando você está aí andando uma bicicleta para cima e para baixo, cobrando notinha para alguém. Não que não seja uma profissão.
mas sem um destino, sem uma rota para a sua vida. Quer uma outra questão, um outro nível de atalho? Na época do jovem, escola. Eu falo porque eu já tive essa experiência. Colar às vezes parece tão fácil na escola, mas e agora que vai chegar o Enem? Como que você vai fazer? Você vai sair no Jornal Nacional ou na TV Noroeste que você foi pego colando? O Alex vai ter que ir lá te tirar da sala de aula porque você foi pego colando, né? Alex, chega lá, aqui, ó, irmão, Paz do Senhor, irmão, não queria te tirar daqui. Como vai ser, querido? Você pegou tanto atalho a vida toda. O atalho seu era o colega do lado, era o colega de trás, era o colega da frente. O atalho seu era uma cola ali de baixo. E agora no Enem, como você vai fazer? E no concurso público, e por aí vai, como vai fazer? Eu falo que eu já peguei muito esse atalho. Chegou um dia que eu tive que começar a estudar, querido, mas que dificuldade. Porque eu já era mestre em cola, doutor em cola, hábitos em técnicas de colar. E aí eu conheci Jesus e ele falou assim, colando não dá não. Aí eu tive que fazer o caminho de volta, esquecer o atalho, tentar reaprender. Que dificuldade. Atalho é prazeroso, atalho é desconhecido, gera em nós curiosidade. Mas o atalho, dificilmente ele vai te levar onde você quer chegar. E mesmo se você acertar o caminho 1, 2, 3 ou 4 vezes, pode chegar o dia que você vai errar o caminho, sei lá, e vai ficar perdido. Eu preciso da orientação de Deus. Eu preciso olhar como Ele olha, e eu preciso fazer da palavra dele um filtro para tomar o caminho correto. O terceiro ponto, deixa eu ficar de olho no horário aqui, né, gente? Jesus esteve, aqui ó, tem um versículo aqui antes disso. Provérbios 14, 12, abre aí, esse é o que eu queria que você abrisse. Abre aí, Provérbios 14, 12. Presta atenção nisso aqui para você entender o que é um atalho. Tanto que o atalho é bom. Quem não tiver aí com a Bíblia pode acompanhar aqui na frente. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele conduz à morte. Você já tomou uma decisão na sua vida assim, falou assim, não, agora vai dar certo. Sem orientação de Deus, falou assim, é desse jeito, agora vai. Tomou a decisão, falou assim, agora eu vou. E quando você viu, você não foi? Deu tudo errado, querido, por quê? Porque aos seus olhos era um caminho direito. Mas ao final, ele te conduziu à morte. Que tipo de morte? Não é só a morte física, não. Pode ser a morte de um sonho, a morte de um projeto. Pode ser a morte de de uma expectativa que você criou no seu coração. No ano de 2006, eu trabalhava em uma empresa de João Pinheiro, e eu ganhava muito bem em 2006. Em 2006 eu ganhava uma faixa de R$1.200. Para aquela época já era um dinheiro bom. E naquela época, querido, foi assim, poucos meses antes da minha conversão. Eu lembro que eu estava ganhando bem dinheiro, ganhando um dinheirinho bom, tinha terminado com a namorada, estava andando magoado. Liguei num cara lá da Bahia que eu nem conhecia direito, estava encomendando uma moto para mim, uma Phaser. Você pode mandar ela toda carenada, toda ajeitada. Querido, eu sou o cara mais medroso, eu morro de medo de moto. Eu queria era aparecer para o povo. Mandei ela, eu quero toda carenada. Mandei o modelo da moto para ele, tudo. Estava lançando a Phaser. E aí fiz o orçamento, ficava tantos mil. Fui no banco, organizei para fazer um financiamento. O financiamento saiu. Eu estava pegando um atalho para a minha juventude. Não era hora, querido. Não era hora. Para o propósito do meu coração não era hora. Para o que Deus tinha para mim não era hora. Eu estava trilhando um caminho do jovem comum. Estava na hora de pensar em estudar. Nessa época eu tinha 20 anos e eu tinha largado a minha primeira faculdade. Depois eu faço. Quantas pessoas deixaram alguma coisa pelo caminho?
E por que é um caminho de morte? Porque daqui a uns anos você vai ver que você perdeu tempo, morreu, muita coisa ficou para trás. Deixou de estudar quando tinha que estudar. Que é um caminho de morte do jovem? A Bíblia fala que enquanto você for solteiro, você dedicar para as coisas do Senhor, intensamente para as coisas do Senhor. E fala para que quando você casar, querido, eu não estou falando namorar e noivar não. Quando casar, você dedicar para o seu casamento. Mas o jovem ele inverte. Durante o tempo de solteiro, ele dedica para arrumar alguém. Ele dedica para o noivo, ele dedica para o namorado, ele dedica para a namorada durante o tempo de solteiro. E existe duas questões. No estado civil, não existe namorado e nem noivo, só existe casado ou solteiro ou viúvo. Se você é solteiro, você não tem que ficar querendo dedicar, morrendo por causa da pessoa não. Porque você morre por causa de uma menina linda dessa aqui, e no final ela olha para você e fala assim: mas você não é aquilo que eu esperava para mim. E ela tem direito de terminar com você, porque ela não está amarrada, presa a você. Ela termina: pastor, minha vida acabou, pastor. Pastor, ela era tudo que eu tinha. Querida, ela era tudo que você tinha, porque você focou nela e não focou nas coisas de Deus. Depois de casado, dedica para sua esposa. A minha esposa está lá, a Jéssica está lá em Patos, ela vem praticamente nos finais de semana e feriados. Ou eu vou para lá. Hoje, inúmeras pessoas já me ligaram: pastor, o que o senhor vai fazer? O Jonathan já me perguntou o que eu ia fazer. Todo mundo pergunta. O povo fala: quando a Jéssica você está aqui, você me abandona. Mas abandono mesmo, querido. Porque ela está aqui, o meu cuidado é com ela. O conselho eu te dou depois, outra hora, em outro tempo. Não quer dizer que você não é importante, mas eu estou no tempo de cuidar do meu casamento, amém? E você está no tempo, você que é solteiro, cuide das coisas do Senhor. Não pegue esse atalho. Não dedica 100% para essa pessoa, não. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha essa namorada, apaixonado com ela. Não, estava apaixonado. No dia que nós terminamos, ela levou uma caixa cheia de coisa de presente que eu dei para ela e jogou no meu serviço. Falei: você quer saber? Já pedi a conta para o meu patrão. Não dou conta de trabalhar não, tá? A cabeça pesada. Sofrendo. Pedi as contas, peguei o dinheiro do acerto e fui para o mundo gastar o dinheiro com bebida e tudo que o mundo tinha para me oferecer. Por quê? Porque eu dediquei para ela. Se eu conhecesse o Senhor naquele tempo e estivesse dedicando para o Senhor, querido, o meu prazer estaria nas coisas dele. Você tem que ter o seu prazer na casa do Senhor. Para que se um dia essa pessoa que está do seu lado faltar para você, você não perdeu o foco. Porque o seu alvo é Cristo, o seu alvo não é o Ian, o seu alvo não é o Marcos, o seu alvo não é ali, ó, a Natália. Deixa eu olhar alguém aqui, achar alguém aqui. Seu alvo não é a Miriam. Seu alvo tem que ser as coisas do Senhor. Se você casar com uma dessas pessoas, aí seu alvo é essa pessoa. Aí os dois juntos vão fazer a obra, amém? Não pega esse atalho da dedicação exclusiva. Por isso que eu falei aqui, eu preciso de orientação de Deus, de olhar com os olhos dele. Eu preciso filtrar pela palavra de Deus. E agora, o terceiro ponto. Está difícil para você? Eu vou te mostrar. Jesus esteve presta atenção aqui na maneira que eu coloquei. Jesus esteve entre um atalho e o caminho. Porque atalho existem vários. Ele esteve entre um atalho, um de vários outros que existia, mas ele esteve entre um atalho e o caminho. Uma coisa que Jesus veio estabelecer é o reino de Deus. Está ali em Mateus 4,17. Ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra, amém? Glória a Deus. Ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas para isso havia um caminho. Um caminho que incluía a cruz. E o caminho da cruz é mais ou menos estilo Morro do Caique, quando você trabalhou o dia todo descarregando um caminhão de sal e você está cansado e aqui está tudo ferido. E você olha para o Morro do Caique assim, sua casa fica lá em cima do bairro Itaipu, e você fala: eu vou subir o Morro do Caique. E está no horário de verão e o sol ainda está baixo. Eu falei porque eu não pareço, mas eu já descarreguei caminhão de sal, viu? Não parece, mas já descarreguei. E você tem que subir aquilo ali, você está cansado.
O caminho da cruz é um caminho cansativo, e Jesus estava entre o propósito dele, que era estabelecer o reino de Deus, e a cruz. Veja que no Getsêmani, Jesus falou assim: Pai, se necessário for, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Jesus perguntou para Deus se havia outro caminho. Ele não perguntou se tinha um atalho. Ele perguntou: Pai, tem outro caminho? Mas que não seja feita a minha vontade, a sua. Jesus, ele foi tentado igual eu e você, querido. Inúmeras propostas estiveram na frente dele, igual tem na minha vida e na sua vida. Em Mateus 4, do versículo 8 ao 9, você vai ver o atalho que apareceu para Jesus. Quando Satanás aparece para Jesus, e ele oferece para ele inúmeras coisas, ele falou assim: oh, existe um caminho rápido. Satanás falou: existe um caminho rápido. Prostra aqui diante de mim. Eu vou te dar os reinos desse mundo. Olha aí, ó, aonde a sua vista conseguir ver. Ajoelha agora que vai ser seu. Veja que Jesus ficou entre o reino natural e entre o reino de Deus. Se Jesus toma o caminho natural, o atalho natural, ele iria aonde? Para um reino natural. Ele iria para um plano natural, ele iria para o caminho fácil, mas ele falou o seguinte: olha, aparta de mim. Ele trouxe a palavra ao pé da sua língua para mostrar para Satanás que não era aquele o caminho, que o caminho correto era o caminho que o pai dele estabeleceu. Jesus esteve entre um atalho. José esteve entre um atalho. Quando aquela mulher se lançou diante de José, seduzindo aquele jovem, ele saiu correndo e deixou as roupas, as suas vestes nas mãos dela. As vestes caíram, esteve entre um atalho. Você quer um exemplo de atalho? Vou te falar de um personagem bíblico que tomou um atalho. Abraão. Deus virou para ele e falou assim: Abraão, conta as estrelas do céu, conta a areia da praia do mar, se é que você pode. Eu vou fazer de você uma grande nação. Você não vai poder contar os seus filhos. Ah, que isso, Deus? Eu já sou velho, já sou centenário. Como que o Senhor vai... Eu sou praticamente um centenário. Como o Senhor vai me dar filhos? Eu sou velha, minha esposa é velha. Mas existe uma promessa de Deus: eu vou fazer de você uma grande nação. Um dia, a mulher de Abraão traz o atalho. Como que era o nome do atalho? Agar, a escrava, a serva. Abraão, tá aqui essa menina, ela é bonita. O nome dela é Agar. Você está vendo que eu sou velho? Deus falou que ia fazer de você uma grande nação, mas Deus não falou que era comigo. Então faz o seguinte: deita com ela, que ela vai ter um filho. E aí acabou, a promessa se cumpre. A mulher falou e Abraão foi e deitou. De Agar nasceu Ismael, mas não era o filho da promessa. Foi o atalho que Abraão escolheu. Então depois, Deus vai e restaura ali, a vida de Abraão, a vida de Sara. E aí sim, eles têm um filho. E aí sim, eles têm um filho de promessa de Deus. Cuidado com o atalho. O atalho, ele pode gerar situações irreversíveis na sua vida. Como um filho. Um filho é para a vida toda, querido. E eu não estou te falando só de filho, eu estou te falando de escolhas. Tem escolhas que você vai fazer na sua vida que vai durar a vida toda, para você apagar ou para você amenizar aquela situação. Por isso, Jesus não optou pelo atalho. Porque Jesus sabia que se ele opta pelo atalho de Satanás, seria uma situação irreversível. Irreversível. E para finalizar, nós temos vários atalhos, mas nós temos um só caminho. Se tiver sintonizado comigo, você já entendeu. Vou falar de novo. Nós temos vários atalhos, mas nós temos um só caminho. Mateus 13, versículo 14, fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela,
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cuidado, querido. Eu tenho um temor muito grande quando eu vejo um jovem, entre aspas, desviado. O pastor Ed, o pai do Pedro, ministrou aqui na quinta-feira. Quem não veio perdeu. E aquele cara falou uma frase que me arrebentou. Ele ainda brincou, ele falou assim: cuidado, hein, vocês podem achar que é uma heresia. Ele brincou, mas ele falou o seguinte, ó: de repente você é o único Jesus que as pessoas vão ter oportunidade de conhecer. E isso me marcou por imaginar quantas vezes eu estive por um atalho, e quando você está pelo atalho, você não encontra as pessoas que você deveria encontrar. Quando você vai por um atalho, você desencontra da pessoa que está à sua busca, à sua procura. Se você for para um atalho, dificilmente alguém que você conhece vai passar por aquele atalho e te encontrar no meio do caminho. Quando eu penso que eu posso ser o único Jesus que as pessoas podem conhecer um dia, eu me preocupo com os caminhos que eu tenho pegado. Eu me preocupo com as escolhas que eu tenho feito. Porque todos os dias, querido, todos os dias, para mim que sou pastor, para você que é líder, para você que é membro de igreja, enfim, para você que é cristão, todos os dias são dias de um atalho diferente à nossa frente. Todos os dias existe um caminho mais fácil do que o outro na nossa frente. Todos os dias uma proposta nova aparece que não agrada o coração de Deus. Todos os dias eu preciso dessa palavra sendo filtro, sendo um mapa para a minha vida. Eu vou, eu não vou, eu fico, ou eu espero, ou eu vou agir. Todos os dias. Em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está perdido aí na sua vida? Não sabe mais o que fazer, não sabe para onde ir? Eu não conheço um caminho mais fácil para você encontrar paz de espírito. Eu não conheço um caminho fácil. O único caminho que eu conheço, ele é difícil. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é um caminho de renúncia. E ele mesmo diz: toma a sua cruz e me segue. Sem a cruz é atalho e sem ele é atalho. O atalho ele é atraente, o atalho ele é desconhecido, mas nunca se esqueça, o atalho ele é extremamente perigoso. Pode ser que você vá por um atalho e um dia se sinta sozinho. Mas eu quero te dizer, se você toma um caminho de atalho, ainda assim existe alguém que conhece todos os caminhos do mundo, o nome dele é Jesus. Ele pode te resgatar no meio do caminho. No meio do caminho, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Pessoal do louvor, eu quero chamar aqui à frente todo mundo que já pegou algum atalho na sua vida. Você que até hoje sofre pelos atalhos que você pegou. Você que até hoje tem sequelas na sua vida devido aos caminhos que você escolheu. De repente você achou que era o melhor caminho, era o caminho correto, mas aquele era um atalho e te prejudicou muito. Eu quero que você venha à frente. Você que fez escolhas que não foram pautadas pela vontade de Deus. Você que escolheu de repente um caminho que só te prejudicou até hoje. Um caminho atrativo, um caminho que gerou curiosidade na sua vida. Sabe, querido, Deus ele é fiel e justo. Nosso lindo Jesus, ele quer mudar a sua história. Você precisa dar o primeiro passo, que é o quê? Endireitar o seu caminho. Não desviar, nem ir pela esquerda, não ir pela direita. Entender que existe um único e vivo caminho para a sua vida. Existem caminhos que aos nossos olhos eles são caminhos tão direitos, mas que podem nos conduzir até a morte. Quantas pessoas devido a um atalho já morreram para os seus sonhos? Quantas pessoas devido a um atalho já se esqueceram do propósito de Deus? Quantas pessoas se desviaram porque tomaram outro caminho? Quantas pessoas, Jesus,
Quantos tiraram os olhos do Senhor, perderam o foco, andaram por caminhos desconhecidos, como aquele filho pródigo, Senhor. Quantos escolheram um caminho de facilidade? Quantos seguiram o fluxo do mundo e não entraram no fluxo do Senhor? Quantos estão queimando etapas, Senhor, dia após dia, sendo sacrificados, Deus, à beira do caminho? Quantos estão perdidos, Senhor? Ah, Deus, nos conduz ao caminho da vida eterna. Meu lindão, nos brilha, resplandece sobre nós. Meu lindão, resplandece sobre nós como o Senhor resplandeceu sobre Saulo no caminho de Damasco. Resplandece sobre nós, nos mostra, nos conduz ao único caminho, nos conduz ao teu caminho, Jesus Cristo. Nos cega para os atalhos desse mundo, nos cega para os atalhos de facilidade, nos cega para as portas largas desse mundo. Ah, Espírito Santo, todo aquele que está aqui nessa noite, Deus, que tem tomado atalhos na sua vida, todo aquele que tem queimado etapas, que tem assumido o risco, Senhor, traz à mente dessas pessoas agora, Deus, o quão perigoso é andar por caminhos desconhecidos. O quão perigoso é, Deus, escolher, Deus, um caminho desconhecido. Espírito Santo de Deus, meu lindão, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, apura o nosso discernimento. Não nos permita escolher caminhos de morte. Nós queremos o único e vivo caminho. O único e vivo caminho. Você que está aqui à frente, comece a se lembrar. Você que está aqui, você que está no seu lugar, ou você que nos acompanha pela internet, comece a se lembrar dos atalhos que você pegou na sua vida, dos caminhos fáceis. Comece a se lembrar dos atalhos, das perdas que eles já geraram na sua vida, das dificuldades que eles trouxeram. Comece a se preocupar um pouco mais. Abra os seus olhos para a verdade que está em Cristo Jesus. Abra os seus olhos para essa verdade. Abra os seus olhos para o novo e vivo caminho. Saia desse caminho de comodismo. Saia desse caminho de atalhos. Abra os seus olhos para o novo e vivo caminho. Oh Deus, nos conduz, Senhor. Abra os nossos olhos, nós queremos ver. Abre os nossos ouvidos, queremos ouvir. Endireita o nosso caminho, Senhor. Pois bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Será como árvore plantada em meio aos ribeiros. O que fazer? O que dizer? O que fazer? Mais que ser bem-vindo.
Faz de novo. Mais uma vez. E de novo. De novo. Endireita o nosso caminho. Endireita o nosso caminho. De novo. E de novo. Endireita. Oh Deus, nós somos gratos. Somos gratos. Queria que onde você estivesse, tanto aqui na frente quanto aí atrás, queria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, meu lindão, eu te faço um pedido, crendo na sua soberania, crendo na sua onisciência, crendo que o Senhor é sabedor daquilo que está no meu coração e daquilo que está no coração e na mente do meu irmão. Traz a memória agora, Espírito Santo, em todo aquele, Senhor, que ouve essa palavra. Traz a memória quais foram os atalhos tomados na vida e quais são os atalhos atuais. Caminhos que aparentemente nos conduzem à vida, mas que na verdade são caminhos de morte. Espírito Santo de Deus, sabendo que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, do que está por vir e daquilo que aconteceu, traz à memória agora, Deus, quais as consequências que podem acarretar no futuro. Mostra quais as consequências que já são visíveis. Espírito Santo de Deus, gera uma inquietação no nosso meio. Revela, abre os nossos olhos para caminhos, Deus, que não agradam o Senhor. Sabe, querido, algo que eu refleti muito hoje, com seus olhos fechados, por favor. Eu refleti muito hoje sobre algo. A pior coisa em tomar um atalho é chegar no nosso objetivo e ver que a porta está fechada. Porque pode ser que quando eu encontre a porta fechada, não haja mais tempo para fazer o caminho de volta e pegar o caminho original para encontrá-la aberta. Pode ser que tomando um caminho de atalho e encontrando a porta fechada, eu não tenha nem mais forças para voltar. É por isso que nós vemos tantas pessoas desviadas. Elas não têm mais força para voltar. Elas tomaram um atalho, elas tomaram um caminho cansativo, um caminho de pecado, um caminho de flagelo, um caminho de humilhação. Aquele jovem rico já estava prestes a se alimentar de bolota de porcos. Ele temeu voltar. Ele temeu voltar, mas ele ousou voltar. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. Endireite o teu caminho ao Senhor, como está escrito em Isaías 55.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome santo dEle enquanto está perto. Endireita o teu caminho, faz o caminho de volta, antes que a porta se feche, antes que a porta se feche, antes que Jesus volte, faça o caminho de volta. Mais uma vez, Senhor, faz de novo mais uma vez, em nosso meio, promova arrependimento. Mais que ser bem-vindo, peça a Ele, querido, faz de novo. Ainda há tempo. Nós clamamos mais uma vez. Ainda há tempo. Volte. Volte, filho meu, volte, filha minha, ainda há tempo. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Você que está aqui à frente. Ah, Espírito Santo de Deus, que noite, Jesus. Que temor, Jesus. Que temor, Jesus. Oh Deus, eu te peço pela minha vida. Me faz cego, Deus, para os atalhos desse mundo. Eu quero ver só o seu caminho. Só o seu caminho. Espírito Santo, que cada um que esteve aqui nessa noite, que cada um que ouve essa mensagem, Deus, pela internet, que cada um, Deus, que entendeu, que compreende, Deus, essa palavra, que cada um que foi incomodado pelo Espírito Santo, que cada um, Deus, que está trilhando caminhos diferentes do Senhor, que cada um possa voltar, Deus, regressar, porque o Senhor virá como um ladrão. E nesse dia, Deus, nós temos que estar no nosso caminho correto, em busca da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, nos torne inabaláveis, cegos para os padrões desse mundo e vivos, atentos no caminho que é Jesus Cristo, o caminho que nos leva à vida eterna. Faz assim com a sua mão. Meu lindão, nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está no Senhor. Que a graça que está no nosso melhor amigo, Jesus, o Espírito Santo e Jesus Cristo seja sobre nós, e que as consolações do Espírito, elas possam nos acompanhar por todos os dias da nossa vida. Querido, vá em paz, siga o caminho de Jesus, que Deus te abençoe, amém.